todos. Broadcast is live, tá aqui. Boa noite, pessoal. Boa Sejam noite, bem-vindos. meninas. Boa noite, Beto. Bom, minhas clientes, ex-clientes, né? Vai ter que contar essa história também. Também, né? A gente pode falar cliente, quer dizer, não agora na pandemia, né? Mas continuamos. Mas é que eu conheci primeiro a Silvia faz já mais tempo. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo já, galera. Ok. Bom, boa noite, eu sou a Mônica, estou aqui com a Nora e com a Silvia, que são minhas sócias. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Beto Pandiani. O Beto tem 62 anos, é velejador, palestrante, escritor, tem 6 livros publicados, né, Beto? E eu ousaria dizer até que ele é um pouco poeta. Quem conhece os textos dele sabe o que eu estou falando, são lindos. O Beto ele tem uma história muito interessante e a gente vai aproveitar essa história para falar hoje sobre autoconhecimento. O Beto, nos anos 80, ele empreendeu no setor de entretenimento em São Paulo, então, com algumas das casas noturnas mais importantes da época. E nos anos 90, ele resolveu se lançar ao mar, né, Beto? De lá para cá, ele velejou em 5 viagens da Antártica à Groenlândia, cruzou 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico, sempre em pequenos veleiros, sem cabine e sem motor. Essa última parte é aquela que eu ainda não entendo. Eu falo com ênfase porque, para mim, é o que chama muita atenção, né? E a gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje aqui. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu queria deixar avisado que a gente vai entrar com algumas perguntas e, no final, a gente vai fazer as perguntas que vocês forem colocando aí ao lado. Então, fiquem à vontade também, ok? Beto, vou fazer minha primeira pergunta. Então, a gente fala muito sobre autoconhecimento. A gente acha que autoconhecimento ele é a base de tudo, e a gente costuma dizer que autoconhecimento gera autoconfiança e que juntos eles liberam as pessoas para que vivam a melhor versão de si mesmas. Eu queria te ouvir um pouquinho qual que é a importância qual foi, né, e qual é a importância do autoconhecimento ao longo aí da sua trajetória. Então, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, eu vejo que o trabalho de vocês é feito com muita profundidade e hoje eu posso dizer isso com certeza, porque vocês fizeram perguntas para mim que eu nunca havia respondido. E eu tive que mergulhar dentro de mim fiz até uma colinha aqui, para fazer um roteiro, porque essas são coisas que normalmente a gente tem mais facilidade de responder depois que a gente pensa um pouco, a gente reflete, para falar de verdade, né? E para falar sobre para responder essa tua primeira pergunta, Mônica, eu quero ler um pedacinho de um dos textos e depois falar sobre isso. E diz o seguinte: em certo momento da vida do navegador, ele para de julgar o mar, o vento forte, a marejada, os cortes nas mãos, as noites mal dormidas. Ele simplesmente aceita tudo e aprende que cabe a ele buscar os seus recursos internos e toda a sua experiência para viver a vida entre os elementos. Sem viver o caos, ele nunca aprenderia sobre discernimento. Sem o discernimento, ele jamais saberia como fazer as suas escolhas. E assim ele nunca saberia como tomar decisões. Sem tomar decisões, ele jamais chegaria aonde ele sabe que ele tem que chegar. É exatamente isso que eu vejo, que a gente leva uma vida que parece que a gente tem uma dificuldade de viver uma vida só. A gente divide a nossa vida em vida corporativa e vida pessoal, como se nós fôssemos 2, e nós somos um. Então, na nossa vida corporativa, a gente entra numa empresa e a gente entra dentro daquela cultura e a gente passa a absorver aquela cultura como se fosse algo que a gente não pratica na nossa vida pessoal. Por exemplo, a gente sabe muito bem, quando a gente está numa equipe, num time, onde a gente quer chegar. Mas se você pergunta para uma pessoa, onde você quer chegar na sua vida? Qual que é o teu objetivo? Poucas pessoas sabem responder isso. Então, como é que a gente vai buscar motivação quando você tem um problema na sua vida pessoal, se você não sabe aonde você quer chegar, como você quer chegar?
né? Um barco tem uma coisa muito simples. Na hora que a gente sobe num barco, a gente sabe onde a gente vai, que barco que a gente está usando, que recursos a gente precisa. Uma empresa também é fácil de entender isso. Agora, na tua vida pessoal, é muito difícil você chegar nessa conclusão, porque isso dá trabalho, isso é uma coisa que você vai ter que mergulhar dentro de você. Eu percebi nas viagens, assim, tive experiências que me mostraram que na minha vida pessoal, quando eu deixei o fluxo da vida me levar e parei de resistir e parei de ficar no medo, na mente, eu consegui ter mais harmonia. E comecei a descobrir a perceber que o lugar que eu quero chegar na minha vida não é um lugar físico, como a gente pensa, numa viagem ou num objetivo mais concreto dentro de um time, numa empresa. É um lugar dentro da gente, né? E para você saber que esse lugar existe, você precisa fazer essa viagem desse mar de dentro, né? Eu estou escrevendo um livro para lançar um dia, não sei quanto, porque tem já 2 livros para sair esse ano, que é um livro que fala sobre isso, vai chamar Quando Dois Mares Se Encontram, né? É onde eu conto algumas viagens, alguns relatos e as minhas viagens internas, que é o meu mar de dentro, né? Muito bem. Falei que era um poeta, e na verdade a gente acha tão importante mesmo o autoconhecimento que ele é a base de todos os nossos programas, porque a gente sabe que na hora que você tem um autoconhecimento, fica muito mais fácil você fazer suas escolhas, você saber o que é seu e o que é do outro, né? Você conseguir se dissociar tanto é o que você falou, de uma identidade de empresa que você trabalha e que às vezes você se confunde, quanto daquela identidade que as pessoas foram te dando, né, ao longo da vida, né? Então, a partir da lente delas, foram te rotulando, seus pais, seus amigos, muita gente acaba se conhecendo através dos outros. Então, o autoconhecimento, a gente faz questão de começar todos os programas a partir dele, exatamente por isso. Obrigada, Beto. Sim, obrigado a você, Mônica. Muito bom. Bom, Beto, você sabe que um dos pilares da trilogia justamente é o tema carreira, né? E que hoje em dia está tão em evidência com essa quantidade enorme e a velocidade das transformações que a gente está vivendo, né? E muitas pessoas, elas perguntam sobre transição de carreira, e eu acho que você tem uma história aqui para contar. Então, minha pergunta é, como e quando você entendeu que apesar de você estar tendo sucesso no teu trabalho e você estar de bem com a tua vida, o teu verdadeiro chamado era outro, né? Como é que foi essa virada na tua vida e na tua carreira? Você decidiu e foi? Conta um pouquinho dessa foi difícil, viu? Foi difícil. Essa história é uma história que envolve uma dor no começo, porque eu perdi meu pai com 18 anos e quando meu pai morreu, a gente teve um problema financeiro grave, então nós perdemos tudo. Então a gente achava que estava numa situação confortável, mas depois da morte dele percebemos que não e a gente teve que começar do zero, minha mãe e eu. Então eu fiquei assim, durante muito tempo focado na minha vida, reorganizar minha vida econômica, profissional, que eu nem tinha, na verdade, né? Então eu trabalhei assim obstinadamente, né? Eu baixei a cabeça e fui fazer administração de empresas, aí fui para a Pirelli, daí não me dei bem na Pirelli, porque eu não me via dentro de uma empresa assim mais formal. Fui trabalhar de barman no Claes, do Claes fui para o Maxud Plaza, do Maxud fui para o Sanduíche, aí quando abriu o Ritz, virei barman do Ritz, gerente. Em 85 abriu o Singapore Sling, 87 o Aeroanta e 89 o Olivia na Vila Madalena, que foi o primeiro lugar da vila. Obviamente com vários sócios, não fiz isso sozinho. E eu não tinha planejado uma vida nesse segmento, né? As coisas foram indo porque eu fiz administração, falei, bom, vou fazer hotelaria, e era um ramo novo no Brasil, não tinha nem um curso de hotelaria aqui no Brasil. E aprendi com a mão na massa, né? Do outro lado do balcão. E assim, não sei dizer porquê, mas tudo que a gente fez deu muito certo. Então, na época, nós éramos muito conhecidos em São Paulo, fazíamos muito sucesso. Eu nunca liguei muito para isso, porque eu sabia que as coisas são passageiras, e eu já velejava desde 82, isso estou falando que foi 85 a 90, né? E
Imagina, você em 85 era 84, 85 era gerente do Hits e 4 anos depois, 4 anos e meio depois, eu tinha 3 lugares com 120 funcionários. Imagina. Fazendo sucesso. É uma coisa muito rápida. E, assim, minha vida profissional estava organizada, eu tinha um trabalho, eu tinha respeito pelo que eu fazia, pelo que a gente fazia, nós fazíamos bem feito, nós éramos super dedicados, mas eu não estava feliz, porque não era aquilo que eu queria. Só que como é que eu podia dar as costas para uma situação financeira mais sólida, sendo que meu trauma foi ter perdido tudo? Então, a escolha ficou muito mais difícil. Como é que eu vou virar as costas para o que é certo e vou optar por o incerto? Mas teve um dia que eu saí do Aroanta e passei numa banca de revista, e vi uma revista da Exame que falava assim, no futuro, isso foi 91 para 92, eu me lembro bem, o futuro você vai ser a empresa. Eu olhei aquilo e falei, como assim? Comprei a revista. Porque eu estava num momento de questionamento, eu falava, eu não quero ter cadeira, geladeira, funcionário, eu queria fazer alguma coisa como se eu fosse um artista, sei lá, um fotógrafo, ele só precisa do estúdio, a câmera fotográfica, ou um escritor. Eu pensava isso, porque eu não queria ter estrutura, né? Mas só que eu não tinha a menor possibilidade de fazer nada, porque eu não sou artista, não escrevia nada. E eu comprei a revista e vi que na revista falava assim, num dia, quando a informática estiver desenvolvida, na informática, né? Informática. A gente vai trabalhar de casa. Eu falei, mas como? Eu fiquei pensando, como que isso pode acontecer? Imagina, isso foi pouco tempo atrás. E eu falei, eu quero isso, né? Eu pensei. Bom, eu sei que em 93 eu estava no shopping Guatemi, encontrei o Marcos Susbacher, um amigo meu, velejador, de uma conversa muito, assim, inesperada, surgiu a ideia de fazer Miami-Ilhabela. Só que o que eu havia aprendido com a noite era sobre gestão, era sobre logística, eu tinha muitos relacionamentos, porque todo mundo frequentava o Aroanta, o Olive, então eu conhecia. Falei, quer saber? Eu vou sair da noite, vou para o mercado, vou fazer um projeto, eu e o Marcos, né? Vamos captar dinheiro, vamos começar a viajar. E acabou uma viagem, vem outra, acaba uma viagem, vem outra. E assim foi. Fomos para o mercado em 93, captamos $250 mil e fomos fazer uma viagem que a gente não tinha a menor ideia se ia dar certo ou não. E o ponto que me impulsionou para tomar essa decisão, eu me lembro exatamente. Eu falei, puxa, a vida no mundo ela é muitas vezes árida, né? E como é que eu posso viver nesse lugar que já é difícil, mesmo sendo feliz, se eu for infeliz? Uhum. Né? Vai ser uma atitude masoquista. Eu não posso desistir de uma coisa que meu coração está me dizendo que é por aqui. Mesmo que todo o meu racional, meus medos estejam falando, não vai, que você vai se dar mal. Né? Veja, você perdeu tudo, não sei o que agora. E todo mundo falava isso também, minha família, minha mãe, meus amigos. Beto, pensa bem, o que você conseguiu é raro, ninguém consegue fazer tanto sucesso, ganhar dinheiro. Eu falei, mas o que eu vou fazer com tudo isso? E eu pensava, eu sempre tive um pensamento na minha cabeça assim, eu não sei se isso é um fato, mas eu acho que no momento que a gente for embora daqui, talvez a gente passe por um lapso de tempo, que eu não sei quanto que é, quando a gente olha a nossa vida e ou a gente vai embora com um sorriso, ou a gente vai embora com uma amargura de não ter feito aquilo que você se comprometeu a fazer. E eu pensei, eu não posso ir embora desse jeito. Eu não sei onde isso vai me levar, mas eu não posso ser refém do medo. E foi assim que eu me joguei no mar. Cara, sensacional, né? Você se jogou no mar mesmo, né? Não é nem força de expressão, né? Você foi embora. Porque fora que do ponto de vista náutico, ainda todo mundo falava, vocês estão loucos, esse barco aí vai quebrar, vocês vão afundar, isso aí não é um barco para fazer isso. Quer dizer, não é que eu fui velejar, eu fui viajar de jangada high-tech, né? Essa jangada que a gente anda aqui. Então foi um teste muito grande. Foi um teste. Imagino, né? Porque
você foi um pouco contra as expectativas, um pouco as recomendações que você estava ouvindo, né? Eu acho que aí você já tem um aprendizado, né? O quanto você escuta o teu próprio coração, o quanto você escuta o teu ambiente, que te conheceu como dono do Aeroanta, no teu caso, né? E que achava que você conhecia aquele ambiente, mas acho que aí você com o teu autoconhecimento muito forte, né, para você perceber e você reconhecer que você não estava feliz nesse ambiente, o autoconhecimento ali foi muito importante, né? E coragem, fora coragem. É sempre a mesma briga, Nora, é a mente contra a alma. A mente está cheia de apego, a alma cheia de impulsividade, né? Você fica ali naquele meio e fala assim, a dúvida, né? Eu até escrevi um texto bem legal sobre a dúvida, né? Porque o meu terapeuta de floral um dia falou para mim, Beto, você sabe qual a causa morte do mundo? Eu fiquei, não tenho ideia. Ele falou, a dúvida. Aí eu voltei com aquele negócio para casa, fiquei uma semana pensando naquilo, escrevi uma coisa. E é verdade, a dúvida, ela, num primeiro momento, ela é saudável, porque você tem que, ela é o que te impulsiona a questionar. Mas se você estagnar na dúvida, você vai corroer toda a tua confiança, né? Eu fui em 89, eu estava na Nova Zelândia, e eu estava viajando de carro pela Ilha do Sul, e eu vi uma porção de carros parados no acostamento, e eu fiquei tão curioso, eu parei para ver o que eles estavam olhando, né? E era o bungee jump, que eles estavam inaugurando o bungee jump em Queenstown. Era a primeira semana. Eu fui pular de bungee jump em Queenstown. Então, e aí eu nunca... mas era a primeira semana, eu nunca vi, eu não sabia o que era aquilo. Eu só vi os caras pulando de uma ponte, eu falei, o que é isso, né? Aí eles falaram que é um esporte, que é para você vencer o teu medo, não sei o que lá. Aí eu estava com os amigos, todo mundo falava, vamos pular, né? Vamos pular. Fomos lá, eu fiz a inscrição, todo mundo desencanou e eu tive que pular, porque eu já havia pago, né? Aí o cara me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Você vai para aquele trampolim ali fixo, né, com uma borracha te prendendo na perna, e depois você pula e tem aquele elástico que fica fazendo um ioiô. E ele falou assim, olha, o medo todo mundo vai sentir, mas se a gente contar até 3 e você não pular, na segunda vez, a coragem que você vai ter que ter para enfrentar ela vai ser muito maior, porque o medo vai ter crescido. E quanto mais você demorar, o medo vai crescer mais ainda. E a dúvida é isso. Quanto mais tempo você fica dentro da dúvida, mais o medo cresce. É bem interessante esse ponto, porque a dúvida, no final das contas, a dúvida é um grande limitante, né? Ela te limita. Ela te neutraliza, te coloca num estado neutro, né? Você não age, né? E eu acho que uma trava. Muito legal. Eu tenho uma coisa para falar rápida aqui. Eu tenho um jeito de pensar que é o seguinte, a alma da gente tem orelha. Então, quando você fica pensando coisa, ela está escutando. Então, você pensa coisas negativas, a alma fala, então... o Beto está em dúvida, então ele está em dúvida, ele não está entendendo, ele não está confiando. Então vamos dar para ele uma experiência para ele ficar com mais desconfiança ainda. Né? Aí vem uma experiência de desconfiança, para ele ficar mais em dúvida. Você está com medo? Vamos dar uma experiência para o Beto, porque ele está com medo. Você se passa numa situação que você não se desvaloriza, vamos dar uma experiência para ele ficar um pouco sem dinheiro, para ele entender sobre valor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque a alma tem orelha mesmo, que é o nosso inconsciente, na verdade, né? Eu estou falando de um jeito, sim, mais engraçado, mas tem que tanto é que na Bíblia tem aquela passagem que fala, vigiar e orar, né? Quer dizer, traduzindo, fica ligado, não pensa merda, né? É isso aí, muito bom. Dessa história toda que você contou, de como você se lançou ao mar, na verdade é muito alinhado com o que a gente fala, né? Você foi o protagonista dessa sua carreira, dessa sua experiência toda. Ou seja, você assumiu as rédeas da sua própria vida, né? Você não delegou a ninguém, você não usou os valores dos outros para decidir isso, você seguiu o teu instinto, seu coração, sua vontade. E a gente sabe que isso não é uma decisão simples,
né? Pequenas decisões às vezes são tão difíceis, fazer o que você fez, então, mais difícil ainda. Exige um grau de autoconhecimento, de autoconfiança e accountability. Você assumiu, né, todas essas suas escolhas e essas responsabilidades por essas escolhas. Teve algum momento na sua vida que você teve que voltar na sua decisão, que não funcionou seguir esses seus instintos e tudo isso que você achou que conhecia? Você teve que redirecionar a sua vida e achou que realmente eu tomei uma decisão errada? Então, a vida é bem capciosa, né? A primeira viagem foi em 94, né, Miami-Ilhabela. Quando acabou a viagem, final de 94, dezembro, né, eu voltei para São Paulo, foi um choque voltar para São Paulo depois de passar 10 meses num hobby cat, só com 3 camisetas, 3 bermudas, um casaco de tempo e uma sandália havaiana, né? Você volta para São Paulo com uma casa cheia de coisas, você começa a entrar num questionamento, para que eu preciso de tanta coisa para viver? Você passa a ter uma vida, um olhar diferente sobre a vida, né? O que é importante, o que não é, tal. Então foi uma experiência de sonho, né? Eu vivi, falasse, se o meu patrocinador falasse assim, Beto, de Ilhabela vai para a Patagônia, da Patagônia vai para... Eu ia, eu não queria voltar, mas tive que voltar. E aí a gente fez um acordo com os 2 patrocinadores principais para fazer um videocassete, imagina, da viagem e um livro. E acontece que em 95 a economia brasileira mergulhou numa depressão, os 2 patrocinadores cancelaram com razão todos os contratos e eu interrompeu o meu sonho. O que aconteceu? Eu tive que voltar para o ramo de restaurante. Fiquei sócio do João Paulo no Mr. Fish, aí fizemos com o Ângelo do Rose Bombom o Base, e depois o Lounge na Rua Mauri, junto com o pessoal da Vogue, o Sig Bergamin, o Luiz Eurico, enfim. Tudo também, coisas que deram certo, tal, mas eu estava fazendo aquilo porque eu precisava viver mesmo, não tinha... foi realmente, o meu plano não deu certo. Só que uma hora dei um clique, assim, sabe? Eu falei, mas o que eu quero fazer é viajar, eu quero viver de brisa, né? Do vento, né? Eu preciso monetizar o vento, de alguma razão, de algum jeito. E aí, quando foi 98 para 99, começou a acender de novo dentro de mim a chama do que eu quero fazer. Eu entendi que o meu movimento de voltar um passo para trás era uma questão de sobrevivência, não tinha... Vou arregaçar as mangas e vou me preparar para viajar daqui a uns anos, mas por enquanto eu preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas e viver. Sei fazer isso, então tudo bem. Não fui infeliz nesse período, nada disso, mas foi vamos dizer assim, um teste. E aí quando chegou 98, eu tive a ideia de fazer Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro, por baixo da América do Sul, uma viagem bastante ousada para qualquer época, né? E coloquei uma meta de que eu tinha que levantar um dinheiro para não ficar mais refém de uma oscilação de mercado. Então, eu precisava vender aquela viagem, depois da viagem ter uma sobrevida de 3 anos, que acontecesse o que acontecesse. Vou fazer palestra, vou fazer outras coisas. Se tiver que esperar 2, 3 anos para viajar, eu tenho uma cama de reserva. E eu percebi, e aí fui, né? Então coloquei uma meta de levantar $650 mil em 99. Bastante dinheiro. E consegui. Foram 2 anos, 80 empresas visitadas, 75 portas na cara e 5 sims. Essas 75 portas na cara me treinaram para a viagem, né? Porque foram aquele teste realmente de resistência, de persistência, de resiliência, de saber o quanto você quer. E as 5 portas que abriram, elas viabilizaram economicamente a viagem, para pessoas que gostaram da primeira viagem, a Sempre Toshiba, principalmente, né, que foi o meu grande patrocinador todas as vezes, e saiu a segunda viagem. E o que eu entendi nesse movimento é que às vezes você toma uma decisão, como eu tomei a minha decisão em 93 de largar, e eu fui, né? Mas muitas vezes dentro da gente não está tão sedimentada aquela vontade, sabe? Ainda tem uma brecha que você deixou de medo, tem uma brecha de dúvida, sabe? Uma brecha de autoconfiança.
na tua capacidade. E por onde tem uma brecha de medo, de autoconfiança, de insegurança, de dúvida, entra a alma escuta, que volta aqui. E ela te traz uma experiência difícil para você se superar dentro daquele teu propósito. Ah, você quer fazer isso? Então vamos ver se o Beto quer mesmo. Sabe? Vamos colocar aqui na frente dele 3 pedras gigantes para ver se ele tira ela do caminho, se ele dá a volta, se ele faz alguma coisa. E é nesse momento que você desenvolve habilidades. É justamente nessa hora que você vai encontrar algumas ferramentas que, se não fosse uma situação extrema, você nunca ia encontrar essa ferramenta. É isso aí. Num teste, tem um livro que eu amo, que foi o livro que me inspirou, sei lá, se vocês têm alguma identidade com o que eu escrevo, assim, eu tive alguns professores na vida, um deles é o Joseph Campbell, do Poder do Mito, que fala da jornada do herói e tal, vocês devem conhecer, e eu me senti sempre nessa, como todos nós, né, somos de uma certa forma, ao nascermos já somos heróis, por viver num lugar tão desafiador como é esse planeta, né? Tanto nas questões externas, tanto no âmbito das relações pessoais, profissionais, afetivas, realmente é um lugar que não é para amador. Vim para cá, acho que tem que ser uma alma realmente muito corajosa. E essa jornada do herói, para mim, é uma inspiração. Eu sempre olho a vida, quando eu tenho uma coisa pela frente, eu penso nesse arquétipo que está dentro da gente, de a gente matar um dragão dentro da gente, né? E eu não gosto de culpar o mundo pelo meu fracasso, não gosto de culpar ninguém, eu gosto de assumir que, se eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, tem alguma coisa que eu preciso enxergar que eu não estou vendo. E eu não sossego enquanto eu não descobrir. Essa é a minha alma de explorador. É exatamente, né, o que eu falei, é o ser realmente o protagonista, né? Você sai desse papel de vítima, de tentar culpar os outros, você tem seu propósito claro, você vai atrás dele, e as pedras que vêm para o caminho estão lá para ser um aprendizado, né? Exatamente essa a jornada do herói que a gente fala, que cada passo é um aprendizado, você vai vivenciar aquilo, você vai dar valor para aquilo para ir para o próximo passo. Então, assim, acho que você é muito exemplo do que a gente fala, que é o ter a sua vida, as rédeas da sua vida e o protagonismo, né? E ser responsável por tudo aquilo. Parabéns, Beto. Obrigado, Silvia. O interessante é que essas, vamos dizer, eu não vou falar armadilha porque às vezes parece um sentido negativo, mas vamos dizer, essas pegadinhas, elas vão ficando mais sutis. Quanto mais você aprende, os desafios eles vão ficando, na sutileza que você vai encontrar a superação ou a tua ferramenta. Isso que é realmente realmente viver uma oportunidade maravilhosa. Quanto mais elevado você é, mais você percebe essas sutilezas, né, Beto? Quanto mais você viveu, mais valor você dá a algumas coisas em que quem não passou por isso nem percebe, exatamente isso. É verdade. Beto, cada vez mais tem se falado sobre os soft skills, né, que são as competências aí mais comportamentais e relacionais. Inclusive como competências que de fato vão fazer a diferença aí nos profissionais, vão diferenciar os profissionais e fazem toda a diferença, principalmente em ambientes instáveis, né? Eu imagino que para você ser um velejador, para você sair no mar, você precisa ter um conhecimento técnico muito grande, um domínio técnico, né, para poder se lançar ao mar. Mas eu imagino também que a hora que você está lá no meio do mar, rodeado de água, o que vai fazer a diferença é os soft skills, né? São todo o seu preparo emocional. Como é que é isso para você? Olha, Mônica, foi uma escada, né? Essas viagens, do ponto de vista náutico, né? A primeira viagem, Miami-Ilhabela, eu diria que vamos dizer, ela foi muito mais simples do que a segunda viagem, pelo fato de a gente velejar num lugar de água quente, eventos previsíveis, muitas escalas com lugares habitados, muita possibilidade de socorro
rápido e tal. Quando a gente decidiu fazer a segunda, né, Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro, a gente foi para um lugar que tinha 90 naufrágios de navios, quer dizer, não é um lugar muito animador, né, o Cabo Horn. Como que um barquinho tão pequeno vai chegar num lugar desse? Então, e depois fomos para a Antártica, e depois começamos a cruzar o oceano sem escalas. Então, o desenvolvimento de cada viagem nos levou um degrau acima, porque o que nos ensinou durante cada uma dessas viagens foram os pequenos acidentes e os erros. O que outro dia eu estava pensando sobre isso, porque muitos amigos que velejam falavam assim, Beto, a chance de cada viagem dar certo era pequena. Como que vocês conseguiram fazer 7 viagens darem certo? Eu nunca tive muita assim, certeza. Me sentia até um pouco arrogante se eu falasse, prepotente se eu falava, não, porque nós fizemos um bom plano, não sei o quê. Porque tem coisas que a gente realmente não tem domínio, né? Mas uma coisa que ajudou muito, e que eu percebi, foi aprender rápido e a tomar a decisão de mudar rápido. E isso foi fundamental, porque é impossível você, quando se envolve num projeto de inovação, onde não tem referência de algo que alguém já fez, como foi o nosso caso, e hoje em dia a gente vê isso muito na tecnologia, né? Não tem como você não ir tateando no escuro e errando. E o que te possibilita andar rápido é aprender rápido e mudar rápido, né? Porque você vai fazendo pequenas correções e vai avançando. Isso ajudou muito a gente a conseguir driblar as burradas que a gente fez nas primeiras viagens, né? Em termos de, até tem um vídeo que tem aí da tempestade, não sei se vocês devem ter ouvido, que eu falo que o pior lugar do mundo não é a tempestade, o pior lugar do mundo é quando você está perdido e acha que não está perdido. E aconteceu na primeira viagem, a gente bateu numa pedra porque achava que estava num lugar, estava no outro, naquele lugar tinha uma pedra, né? E a gente estava distraído. Então, esse tipo de coisas que a gente foi corrigindo rapidamente foi uma construção de um caminho. E à medida que a gente vai errando e aprendendo, a gente vai criando muita confiança, porque você aprende a discernir. E você vê que todas as vezes que você saiu também daquele lugar de vitimização, né, porque errou, porque não sei o quê, não vamos ficar preso nessa coisa de ficar colocando foco no erro, vamos colocar foco na solução. Vamos sair daqui rápido, vamos aprender, só que a gente não vai fazer mais. Isso ajudou muito a gente. Na verdade, o que realmente dificulta a gente a se desenvolver é o medo, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, eu nunca quis vencer uma tempestade. Eu sempre quis vencer minha mente. Porque a minha mente é que podia impedir de eu voltar para casa, de eu chegar onde eu queria chegar. Então, a nossa luta é sempre a mesma, né? Eu falo isso até de uma maneira insistente. A gente precisa vencer a mente. A gente olha um tenista, que é um esporte bem claro de que estão 2 pessoas competindo, são 2 mentes, né? Não são, o esporte é extremamente mental. Você vê como a pessoa que tem uma mente mais forte vai conseguir derrubar o outro, né? O tênis tem essa característica, né? E nas viagens a gente também percebeu isso, porque o mar ele te coloca numa condição de você ser de você ficar muito pequeno diante daquela força. E você precisa buscar a tua força interna para lidar com aquela energia poderosa, né? E até uma sabedoria, por exemplo. Quando chega uma tempestade, a gente nunca anda contra a tempestade. A gente vira o barco e vai com ela para onde ela for. Na hora que ela passa, a gente retoma o nosso rumo, porque a gente não pode ir contra uma força. A gente usa aquela força a nosso favor. Isso a gente também vê na nossa vida, né? Por exemplo, agora é um bom exemplo, né? O que nós estamos fazendo? A gente está indo com essa força e na hora que isso amainar, a gente retoma a nossa vida de uma maneira diferente, obviamente, mas
com menos dependência dessa condição, né? Que legal. Acho que você falou uma coisa que a gente vem falando muito, né? Que é a capacidade de você aprender com o erro, né? Que faz muita diferença. Acho que está fazendo um pouquinho de eco. Faz muita diferença. E também a gente vem falando que o mundo não é dos mais fortes, né? Ele é daqueles que mais rapidamente entendem o contexto e se adaptam a ele. Que acho que é exatamente isso que você trouxe, né? Então, essa leitura do ambiente, essa agilidade e flexibilidade foi decisiva e é decisiva para qualquer pessoa, né? Eu acho. Com certeza absoluta. O que você falou, eu concordo. A capacidade de se adaptar rápido. Isso foi também um aprendizado nosso, porque viver num lugar molhado, né? Frio, úmido. Imagina você levar eletrônicos num barco como o nosso, computador, telefone via satélite, câmera fotográfica. Não tinha essa tecnologia assim tão de microcâmeras, assim, eram umas câmeras grandes, assim, tinha que... Então, foram tantas coisas da gente, como viver molhado, como viver com pouco, comidas desidratadas. Então, a solução tecnológica, a pesquisa, quanto mais informações a gente conseguia, mais segurança a gente conseguia ter dentro das nossas decisões. Muito legal, Beto. Assim, eu escuto você falando e eu leio não, né? Eu escuto uma coisa de muito autocontrole, né? Quando você fala de você vencer a tua mente, toda essa história, o paralelo com o esporte, é bem uma coisa de vencer vem de dentro, né? É uma coisa de autocontrole. E eu consigo traçar um paralelo disso bem importante em relação à carreira, né? Porque quantas vezes na carreira é o autocontrole que permite que você ou antecipe uma reação, né? Ou se você se sente atacado por alguém e você conseguir se controlar para gerenciar melhor uma conversa, ou é o autocontrole que permite que você tome uma decisão acertada num momento de estresse ou num momento de uma grande discussão quente. Como é que, assim, algum exemplo que você possa dar para a gente das tuas viagens e como é que a gente aplica isso na carreira? Olha, Nora, eu adoraria que a gente tivesse tempo para poder ler algumas coisas que eu já escrevi a respeito disso, mas Beto, você pode mandar para a gente. Não, eu vou mandar, tem muita coisa. Às vezes eu mando para a Mônica, né? Que a gente se fala às vezes no Insta. E a Mônica responde sempre, Beto, como você é poético, mas o texto também tem ele pode ser percebido tanto do ponto de vista pessoal, corporativo, enfim, como eu falei, a gente é uma pessoa só. Mas essa coisa do autocontrole, para mim, ela é totalmente ligada à confiança. Tá. Eu acho que o pilar fundamental da nossa vida, assim, a conquista mais importante que a gente tem para fazer na vida é confiar. E se a gente for pensar, né, olhando para o Brasil, para o país que a gente mora, a coisa que, antes do coronavírus, obviamente, né, a coisa que mais pega para a gente há muitos anos é a questão da corrupção, e tem a ver com confiança, né? Então, não é à toa que a gente vive uma crise de corrupção, é porque nós, por alguma razão, esse grupo de pessoas que moram nesse lugar, precisam prestar atenção sobre o que é confiar. O que é confiar em si, né? Não é somente confiar no seu companheiro, não é somente confiar numa estrutura, numa corporação. Tudo se constrói a partir de dentro. E tem uma experiência, quando a gente terminou a 5ª viagem, que foi Nova York e Groenlândia, a gente havia completado 5 viagens do Ártico à Antártica. E aí eu tive a ideia, junto com o Igor, meu companheiro de Pacífico, que é um francês, de fazer o Pacífico, né? Depois talvez os outros oceanos. Mas o Pacífico é o maior dos 3 oceanos e mudava completamente a viagem, porque as viagens anteriores a gente parava praticamente todo dia numa praia, dormia acampado, não sei o que, tinha terra. Quebrasse o barco, a gente estava próximo de vida, né? Próximo de socorro. Quando você fala, sair do Chile, de Vinha del Mar, a primeira terra, que é a Ilha de Páscoa, está a 4.200 quilômetros, que é o pedaço habitado mais longe do mundo, de outro lugar habitado. Quer dizer,
você vai atravessar 4.200 quilômetros, quando você estiver na metade do caminho, com certeza nós seríamos os seres humanos mais afastados da humanidade. E pensa o que pode dar errado num lugar, você sendo a pessoa mais longe de todo o planeta. Quer dizer, teoricamente você fala assim, o socorro vai ser complicado, não é rota de navio, não é rota de veleiro, por muitas razões. E a gente fez o projeto durante 2 anos, um barco autônomo, sem apoio, que a gente ia levar água, desculpa, a gente não ia levar água, a gente ia dessalinizar manualmente, ia painel solar, enfim. A gente bolou toda uma logística e uma tecnologia que só seria testada se a gente fosse para o meio do Pacífico. Então, a gente tinha que confiar absolutamente no nosso trabalho. Eu tinha que confiar absolutamente no Igor, ele absolutamente em mim. E aí, o que aconteceu? A gente passou 3 semanas em Vinha del Mar, no Yacht Club lá, de guerrilhas montando o barco, e aí tinha um dia que a gente ia ter que sair. E nós alugamos um apartamentinho de frente para o mar, do lado do Yacht Club, e eu dormia num quarto que era de frente para o mar. Quando chegava de noite, escurecia, eu via um breu, assim, eu falava assim, meu Deus, daqui de uns dias eu vou estar a 2.000 quilômetros no meio daquela escuridão, longe da humanidade. E se o barco quebrar, e se acontecer isso, se eu tiver uma apendicite, sabe? Começava a vir uma porção de coisa na minha cabeça, e eu não me dei conta, mas eu comecei a ter desarranjo intestinal. Eu achava que eu tinha comido alguma coisa, porque tem muitos frutos do mar ali, mas era medo. E eu me dei conta que eu estava sentindo medo. E eu nunca havia sentido medo de partir para uma viagem, mas aquela viagem eu estava percebendo que envolvia uma coisa maior. E eu escrevi um texto sobre isso, um diário de bordo, na verdade, na época, né? Porque eu percebi que era um portal que eu tinha que passar. Eu ia morrer dentro, né? Eu ia deixar em terra algumas coisas que iam, meus apegos, o próprio medo, para ir para um mundo novo. Então, no dia que começasse a viagem, eu sabia que eu ia estar tranquilo, mas enquanto não começasse, eu não estava mais na minha casa, na segurança, junto com as coisas que são conhecidas, né? Porque a mente da gente gosta de lugar quentinho, ela gosta de método, gosta de programação, ela gosta de tradição, ela gosta de tudo que é conhecido. A alma, como eu falei há pouco tempo atrás, ela quer te empurrar para um abismo, ela quer que você vá para o novo, porque ela quer que você confie, né, em você. É como se alguém te empurrasse e falasse, agora voa, né? E eu senti que era isso. E, de fato, quando a viagem começou, eu relaxei. Mas antes, esse portal foi, assim, uma coisa... foi muito difícil lidar esses 5 dias antes da partida, porque parece que eu estava morrendo com os meus apegos para ir para uma outra vida, né? Que de fato era um mundo novo, que eu ia passar 8 meses no meio do oceano com um amigo meu, francês, e que a gente não tinha a menor ideia se o barco ia funcionar, se ia quebrar, se os sistemas de transmissão de dados iam dar certo, se o desalinizador ia funcionar bem, piloto automático, captação de energia, e foi maravilhoso. Muita coisa deu errada, mas foi uma experiência maravilhosa de você vencer, de você controlar, né, de autocontrole, porque foi uma batalha muito grande naquele momento com a minha mente, né? Em relação ao autocontrole, também eu até anotei aqui, quando você está no meio do oceano, você tem outros 2 tipos de desafio, que é como você vai se relacionar com você nesse mundo novo e como você vai se relacionar com o teu companheiro. Uhum. Né? Porque não acaba, né? Não é que a gente saiu e a gente conseguiu vencer aquela batalha do medo e largamos, né? Cortamos o cordão umbilical e agora a gente vai. Não, agora a gente tem um outro processo de confiança e de reconhecer as nossas dificuldades, de lidar no meio de uma tempestade de noite, com a capacidade de gestão de um pequeno acidente, como aconteceu, algumas quebras, né? O Igor e eu tivemos que enfrentar. Inclusive, está tudo documentado no YouTube, em filme, tem diário. Então, foi uma experiência maravilhosa você não consegue
aprender sobre o autocontrole se em algum momento você não perde o controle, né? Porque claro. você desafio, né? É um desafio. Então, foi assim, eu tive que vencer a minha dor de barriga, tive que vencer o medo, insônia, e é louco, porque tem uma coisa, a nossa mente é programada com muito lixo, né? Até coisa que a gente vê na televisão. Qual que é a diferença do mar de noite para o mar de dia? Nenhuma, né? Mas o mar de noite assusta, porque tudo fica maior, o som fica maior, a velocidade do barco parece que está maior, sabe? Fica tudo porque a tua mente está muito programada a sentir medo, né? Verdade. Muito, muito interessante tudo isso, né? Porque é bem essa história de você enfrentar o medo antes que ele vire maior. Enquanto você não enfrenta, maior Sim. ele vai ficando, né? Então é uma coisa sempre resolver, né? Os temas e ir enfrentando. Muito bom, muito bom. Obrigado, Nara. Beto, eu vou fazer a última pergunta nossa e depois a gente vai ler a pergunta dos nossos espectadores. Tá. Eu só queria fazer um comentário. Você falou o mar de noite assusta mais que o mar de dia. Para mim, o mar de dia já me apavora. O da noite, eu não posso nem pensar nele. Mas vamos seguir aqui. Você fala muito nos teus textos, que eu tenho lido já há muito tempo, sobre coincidências, né? Que você diz que o destino ele envia essas coincidências para quem tem um propósito claro. Outras pessoas veem isso como uma sincronicidade, não como coincidências. Conta mais sobre isso para a gente, Beto, já que é um assunto tão recorrente nos teus textos, essas coincidências. Pois é, eu até separei uma história para contar aqui, que eu adoro essa história. Eu estou pegando aqui, onde eu anotei. Que pergunta seria essa? 10ª? Não, a 10ª... É a 6ª, Beto. Era a 6ª? Sincronicidade. A gente não conseguiu chegar na 10ª, Beto. A gente está na 6ª. Então, eu vejo assim, a sincronicidade, eu não acredito em coincidências, realmente, eu acredito também na sincronicidade. E eu vejo que a sincronicidade ela só pode acontecer quando você está no fluxo. Se você não faz o movimento para entrar nesse fluxo, a sincronicidade não pode acontecer, porque ela é um movimento, né? Então, você tem que criar movimento, tem que empreender, você tem que acreditar, você tem que ousar fracassar. A verdade é essa. Você sabe que uma das vezes que eu estava voltando de uma das empresas que eu tomei eu estava na Marginal do Pinheiros, voltando para casa chateado, porque eu havia feito 3 reuniões nessa empresa e tinha certeza que ia dar certo a venda. E aí eles deram um não. E eu voltei para casa de rabo abaixado, assim, mas muito chateado. Falei, nossa, hoje eu vou tomar um banho, dormir, não quero pensar em nada. E aí tinha uma campanha da Johnny Walker na Marginal, tinham 3 outdoors na sequência, assim, sonhe, ouse e fracassar. Num, sonhe era grande, no outro, ouse, e no outro, fracassar eram grandes. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu estou fazendo na vida, eu estou usando fracassar. Eu achei maravilhoso chegar nessa conclusão, e virou quase que uma frase motivacional, né? E essa coisa da venda, como eu falei para você, é uma coisa realmente foi muito difícil viabilizar economicamente as viagens, e teve esse aspecto de eu ter que ser resiliente, de ser original, de ser criativo para conseguir vender uma cota, sei lá, de $200 mil numa empresa, ou $300 mil para um barco à vela cruzar um oceano. Imagina, tive que sentar na cadeira do cliente muitas vezes para entender. E uma das vezes, a viagem, que foi a 5ª viagem, essa que foi Nova York a Groenlândia, eu já havia feito as 80 visitas. Eu não tinha conseguido vender todas as cotas. E eu estava em casa muito chateado, faltavam 20 dias para eu ir embora para Nova York, o barco estava chegando da Alemanha, estava tudo pago, já havia gasto todo o dinheiro dos outros cotas de patrocinador, não tinha como voltar. Eu ia ter que amargar com aquele resultado negativo e fazer a viagem feliz, porque era o meu objetivo. E faltavam 20 dias para sair, tocou o telefone lá em casa, um amigo meu, o Robson, falou, Beto, estou fazendo um jantar com uns amigos aqui,
você não quer vir com a Bebel? Na época eu era casado com a Bebel. Eu falei, tá bom. Eu quase não aceitei, porque eu estava chateado. Eu falei, também não adianta ficar também me remoendo aqui, né? Eu vou dar uma relaxada, conhecer gente, bater papo. E fui. Aí chegou lá, não conhecia os outros convidados, acho que tinha umas 10 pessoas, 5 casais, e eu sentei numa ponta da mesa, a Bebel na outra, e eu sentei do lado de um cara muito simpático, chamado Carlão, e o cara, uma conversa ótima, não sei o quê, e obviamente depois que ele descobriu o que eu fazia, me bombardeou de perguntas, não sei o quê, perguntou quando que era a próxima viagem, e eu contei sobre a viagem do Ártico, da Groenlândia, e por onde a gente ia passar, e qual que era a ideia de fazer aquela viagem, E no final do jantar ele falou para mim assim, Beto, você já vendeu todas as cotas? Eu falei, por acaso não. E quanto custa? Né? E era uma cota cara, né? Eu falei. E ele falou, como que os teus patrocinadores pagam? Eu falei, normalmente pagam em 10 vezes, 2 exercícios fiscais, depende, né? Ele falou, então tá fechado, eu comprei essa cota. Pega aqui o meu telefone e me liga amanhã. Eu só sabia que o nome dele era Carlão, não tinha a menor ideia do que ele fazia. Fiquei sem graça de perguntar, porque parecia que eu estava desconfiando. Fiquei quieto, né? Eu cheguei em casa, contei para a Bebel, ela falou, isso também é conversa de boteco, né? Quem que vai... A pessoa nem falou o que faz, nada, né? Você, para fechar um contrato com uma pessoa, às vezes demora 2 meses, né? E aí, no dia seguinte, eu peguei e liguei para ele um pouco receoso, assim, às 10 da manhã, e falei, oi, Carlão, aqui é o Beto, tudo bem? Lembra de mim? Claro, eu estava esperando você me ligar. Onde você está? Eu falei, aqui em Pinheiros, eu moro na Vila Madalena. Então, você consegue estar meio-dia no Hospital Alvorada, no heliponto, eu vou mandar um helicóptero te buscar. Está melhorando, né? Aí, fui para lá, meio-dia, levei o projeto, o helicóptero me pegou. Aí eu falei, bom, agora eu vou perguntar para o piloto, né? Cheguei para o piloto e falei, mas o que o Carlão faz, né? O Carlão é dono da IBAR. Eu falei, o que é IBAR? Indústria Brasileira de Artigo Refratário. Fiquei na dúvida do que era, fiquei quieto, porque eu não queria passar por idiota. Entendi, né? E fiquei lá. Na hora que eu chegar na empresa, eu vou descobrir. Chegou lá na empresa, era uma indústria que fazia tijolos refratários para fornos de siderurgia. Então, é um mercado único. O Carlos é um cara muito simples, muito inteligente, super sucesso, e me recebeu muito bem, mostrou a empresa, a gente almoçou e tal. Aí entramos no escritório dele e ele falou assim, chamou o contador e falou assim, olha, faz 10 cheques para o Beto nesse valor. Aí eu fiquei sem graça, falei assim, Carlos, preciso falar, Carlão, uma coisa para você. Quando eu vou numa empresa e vendo, eu passo meses negociando, você está me dando dinheiro sem fazer contrato, isso aqui não está certo. A tua empresa, ela vende tijolo refratário, é B2B, quer dizer, você botar a marca no meu barco, eu tenho certeza que não vai trazer retorno nenhum. Eu preciso muito dessa cota, mas eu não posso ser desonesto com você e dizer que você vai ter retorno, porque as marcas que estão apoiando a viagem têm uma conexão. Agora, o que tem que ver tijolo refratário com barco à vela que vai para a Groenlândia? Não tem nada a ver. E ele deu risada e falou assim, mas Betão, eu não estou interessado em retorno. E eu falei, bom, mas e por que você está entrando na viagem? Ele falou, há muitos anos que eu não ouço uma história de uma pessoa com brilho nos olhos, e eu quero estar do teu lado. Não precisa dizer que eu até hoje eu fico emocionado. Não, até a gente está emocionado ouvindo essa história. E aí é isso, a sincronicidade, ela só pode acontecer se você não perder a tua fé, a tua perseverança até o final. Porque talvez, né, a vida tenha te preparado uma surpresa para o final do teu dia, para o final do jogo, para o final, enfim, de algum ciclo que você esteja completando. E aquela surpresa, ela é uma dupla surpresa, né? Porque primeiro aquilo se realiza. A segunda é que você fala, de fato, eu não posso perder nunca a minha fé, a minha confiança. E as coisas, elas têm uma força, né? E a gente tem que entrar dentro desse fluxo. Por isso que eu até escrevi outro dia sobre o fluxo e hoje eu menciono. Existe um fluxo na vida e se a gente entra em sintonia, que é a sincronicidade com esse fluxo, a gente vive eu não vou dizer que é possível talvez viver em paz nesse planeta, porque a gente sabe muito bem onde a gente está e o quanto falta para a gente entender tudo, né? A gente vive um pouco mais, de uma maneira um pouco mais harmônica e mais serena, essa é a palavra, né? A gente pode até sofrer,
mas vai sofrer com mais serenidade do que com angústia, com um desespero e de se achar perdido. Mas quando você tem confiança, você sabe que você não está perdido, sabe que é difícil e tem que aguentar, tem que ser resiliente, porque a gente tem um objetivo dentro da gente, a gente sabe onde quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar. É um lugar... tem um texto que eu... Bom, Mônica, eu vou falar de poesia, então. Tem um diário de bordo do Pacífico que eu escrevi velejando, que foi uma noite que a gente estava com um vento fraco, o mar liso, mas no meio do oceano, eu nunca imaginei que no meio do oceano pudesse ficar igual uma piscina. E o barco estava andando devagar, não molhava, não fazia barulho. E tinha uma noite estrelada que não tinha uma nuvem no céu e não tinha lua. Ou seja, a gente via estrelas assim, ó, em todas as direções, no horizonte, para cima, como se fosse um planetário. E eu estava deitado no barco ali, olhando para cima, com o fone de ouvido, ouvindo música e prestando atenção, né? Olhando assim, tentando entender o que, porque a gente não é possível entender as distâncias que a gente sabe que são essas, né, das estrelas, né? De pensar que aquilo que você está vendo pode ser que já nem exista mais, porque a luz viajou tanto tempo, né? E aí eu levantei do barco e quando eu olhei para a água, eu olhei o céu todo refletido na água. E aí parecia que o meu barco era uma nave espacial. E o meu sonho de criança era ser astronauta, né? Naquele dia eu virei um astronauta. E no meu diário de bordo eu escrevi exatamente isso, né? Que para olhar para um céu daquele e não compreender é a mesma relação de você olhar para dentro de você e sabe o quanto falta para entender. É a mesma proporção. O que te falta compreender o céu é o quanto te falta compreender sobre você. Isso não me levou para um lugar de achar que eu sou insignificante, como normalmente a gente acaba indo, né? Olha o tamanho do universo, como a gente não é nada. Porque o nosso tamanho, ele não diz respeito ao nosso, vamos dizer, a nossa importância não está ligada ao nosso tamanho. A nossa importância, para mim, ela está ligada no fato de que a Silvia, a Nora, a Mônica, o Beto, cada um sente a vida de um jeito, cada um expressa de um jeito. Ou seja, dentro desse quebra-cabeça que a gente veio montar aqui na nossa vida, no planeta, cada um de nós tem uma pecinha que só nós temos. E, então, o fato da gente ser único e de sentir as coisas de um jeito único, isso é muito grandioso. E quando a gente percebe isso numa empresa, num time, é maravilhoso você saber que as pessoas que estão juntas de você são complementares. Não existe mais aquela noção de competição, e sim de cooperação. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente está passando. Essas são duas coisas que eu quero falar, que é essa noção da gente ter de sermos únicos e a gente precisar de todos, né, para a gente montar esse quebra-cabeça. E a outra é o fato... Ai, meu Deus, eu estava pensando isso, agora escapou. Esqueci. Eu estava falando com vocês, fiquei tão tocado com isso que eu acabei esquecendo. Mas... Se você lembrar, você volta, então. Eu não, assim, com palavras tão lindas, Beto, eu não vou nem fazer comentário, porque eu acho que eu não vou chegar nem perto do que você falou, de tanto que você emocionou. A minha filha mandou um WhatsApp, falou que nunca viu uma live tão emocionante. Então, assim, você está realmente tocando as pessoas, além de todo o ensinamento. Mas vamos passar para as perguntas, então, que a gente já está com quase uma hora de live. Já? Já. Bom, falando como da eu falo, meu Deus. Ela fez uma pergunta, essa sou eu e essa é ela há muitos anos atrás, ela é quase do meu tamanho. Como foi o seu psicológico durante a viagem, Beto? Muito bem. Você sabe que eu descobri uma coisa. Eu enxergo a vida melhor de olhos fechados do que de olhos abertos.
E o mar, quando eu me distanciei daqui, eu fiquei longe dessa turbulência emocional, porque, vamos dizer, vamos falar nós paulistanos aqui, todo mundo, a maioria das pessoas vive em cidades grandes, né? A gente é muito bombardeado pela mídia, né? A gente tem nosso hardware não tem capacidade para tanta informação, a gente não processa, não tem como processar, não tem sentido você colocar tanta informação dentro de você e você não usa essas informações para alguma coisa, né? Um computador, quando você joga informação, ele processa e traz um resultado, pode ser uma fotografia, uma mensagem, um som. A gente não tem esse processo de pegar essa informação, fazer uma reflexão e trazer alguma coisa positiva para a gente. E no mar, eu tive esse tempo, porque no mar você para de pensar, porque aqui a gente pensa muito, e começa a traduzir o que você sente. Essa que é a diferença. Aqui a gente não tem tempo de traduzir o que a gente sente, porque é tanta coisa que a gente recebe, que a gente fica com o nosso processador e muito na mente. Só que a gente está percebendo muita coisa. O ser percebe as coisas. Nós somos seres intuitivos. Sim. Conversa com uma pessoa pelo telefone, você não está vendo, mas você está sentindo pela voz dela muita coisa. Por isso que eu falei, a gente enxerga muitas vezes melhor de olhos fechados, né? E no meio do mar, o meu psicológico ficou muito bem, porque eu comecei a traduzir muita coisa que eu percebia aqui em terra, aqui em São Paulo, principalmente, eu nunca havia parado para pensar. E eu fui começando a chegar em lugares assim que me deu assim muito aconchego de chegar nessas conclusões, né? De olhar a vida com mais discernimento, mais isenção, principalmente, né? O que eu vejo hoje, inclusive em redes sociais, é muito xingamento. Até outro dia eu escrevi um negócio aí sobre a Regina Duarte. As pessoas têm todo o direito de discordar, mas de xingar, sabe? O xingamento é uma prova de que as pessoas estão na mente, porque as emoções estão na mente. E é um desequilíbrio. E quando você não equilibra o que você sente com o que você pensa, você vira um fanático, vira uma pessoa, e principalmente hoje em dia, né, porque a gente vive na época da desinformação, a gente não sabe o que é verdade, então a gente percebe, tem muitos amigos que ficam passando para a gente informação que eles nem mesmo checaram. Então é um bando de papagaio gritando sem refletir nada. Poxa, então não tem, é raro ver um texto, alguma pessoa com uma dose de bom senso, de amorosidade, de entendimento, que traduz aquele momento. Está todo mundo muito mental, muito na emoção. E o mar me deixou com essa isenção. De longe eu podia ver com mais clareza. Isenção, mais clareza, exatamente. Tem a pergunta aqui do José Pedro Lins. Beto, como você será lembrado pelo que você fez e faz? Qual será o seu legado? Nossa, eu tô me sentindo uma múmia, né? Você já morreu, te embalsamaram, você fica ali no museu te olhando. Não, sabe que eu tenho uma coisa assim de não ficar me olhando nesse sentido? Eu não fico pensando, eu não fico me avaliando. Eu me distancio totalmente disso, porque é uma coisa do ego que atrasa tanto a vida da gente, mas vocês sabem, meu projeto que eu estou desenvolvendo do livro Infanto Juvenil, que é o Espaguete Picolé na Terra do Vento, a coisa mais importante para mim hoje, que é um livro que vai ser lançado no segundo semestre, é um projeto de meio ambiente ligado à educação, e é uma história baseada na segunda viagem que eu fiz, de um garoto que veleja e viaja com seu cachorro, que no caso é o Picolé, e o cachorro fala 1000 línguas do mundo animal, enfim, é uma história linda. E é um projeto digital, onde tem uma conexão do livro físico com o telefone, através de QR Codes, com imagens que o livro transporta para o telefone, imagens, filmes, sons, tudo que um livro só por si só não faria sem essa base digital. E hoje eu tenho certeza que eu fiz as 7 viagens, e espero fazer a 8ª ano que vem, só para escrever esses livros e para fazer esse trabalho de educação. Então, o meu propósito, como eu falei, eu sei muito bem onde eu quero chegar com o meu propósito, que é compartilhar a minha experiência, não vou falar conhecimento, porque
dizer, um pouco presunçoso da nossa parte, né? Mas compartilhar o que eu aprendi com os jovens, e se fosse para ser lembrado, eu gostaria de ser lembrado como alguém que ajudou a acender uma luzinha aqui no planeta. Muito bom. Legal. Tem uma aqui da Roberta, que é: você chegou ao ponto onde o teu autoconhecimento foi em desacordo às crenças que você achava que você tinha. E como é que você fez? É uma jornada, né? Na verdade, não sei se eu fiz, na verdade eu vivi, né? Esse processo de ter coragem de fracassar, de nunca me corromper. Eu acho que o melhor texto que eu escrevi na minha vida é sobre corrupção, onde eu falo exatamente que a maior corrupção não é essa que a gente vê aí nos tribunais, que é a corrupção que existe dentro de nós, que é aquela força que tenta nos impedir de sermos quem nós devemos ser, né? Eu creio que nós temos um contrato de alma antes de vir para cá, e que esse contrato de alma tem que ser cumprido com muita responsabilidade. E ele começa pela confiança de você saber quem é você, de que você tem questões a serem resolvidas, questões emocionais, questões com algumas pessoas, né, que vão te ajudar a se enxergar. E nessa jornada a gente vai ter que encontrar a humildade, encontrar a compaixão, o perdão, muitas coisas que vão desmontar um personagem que a gente vive aqui, né? Esse personagem, como a gente falou agora há pouco, conforme a gente vai avançando, as provas, os testes vão ficando mais sutis, né? Mais sofisticados, né? E muitas vezes você acha que se livrou da arrogância e você se pega sendo arrogante. Outro dia até escrevi que eu era muito tímido quando era moleque. E eu perdi minha timidez, sabe como? Descobrindo que a minha timidez tinha a ver com a minha arrogância. Porque eu era tímido, porque eu era muito observador, julgava muito os outros e achava que todo mundo era como eu. Julgava, eu não queria ser julgado, então eu não queria me expor, né? Então eu era tímido. No dia que eu entendi que era uma arrogância, minha timidez foi indo embora, porque eu não queria ser arrogante, né? A gente acha que é uma fragilidade, mas a fragilidade é ser arrogante. Eu vou ler só algumas frases que acho que as pessoas querem que você saiba, né? O Felipe falou que quando ele crescer, ele quer ser igual a você. Precisa crescer muito aí, Felipe. O Felipe é nosso amigo em comum. E foi meu grande companheiro de Nova York e Groenlândia. Foi uma história linda com o Felipe e eu. Ele entrou porque uma pessoa não podia fazer a viagem, e ele era um amigo que sempre me chamava, falava: Betão, quando aparecer uma chance, me chama. Eu chamei e foi uma experiência linda que a gente teve. A gente sabe muito que foram esses 4 meses de Nova York a Groenlândia, quanto nós demos de risada, o quanto foi difícil, o quanto foi... A gente teve que lidar com uma frustração no final da viagem, que acabou o vento, e o Felipe foi uma pessoa... Ele é maravilhoso e foi um companheiro incrível, ele foi muito corajoso. Eu acho que ele está brincando um pouco, porque, para quem não sabe, o Beto é super alto. Então... Imagina! A Roberta, parabéns pela resistência das portas na cara, eu já levei 5 e já tá duro. Mas é duro, qualquer porta é duro, tomar a porta na cara, né? Não, quando a vida dá não, é difícil, né? Mais uma. Marco pelo Mundo, parabéns pela história, você é memorável. São os amigos nossos. Encantada com a coragem e foco. Estou aprendendo todos os dias com seu texto e sua experiência. Carol, obrigado, Carol. Parabéns, Mônica, Nora e Silvia. A condição de vocês é bem descontraída e inspiradora para o convidado e para nós participantes. Obrigada, José. Obrigada a gente também. Eu falo sem nenhum constrangimento que é a melhor
live que eu fiz, duvido que eu vou fazer uma igual, porque vocês... A gente vai usar só essa frase agora. Não, porque eu entendo a natureza do trabalho de vocês e é um trabalho de mergulhar dentro de cada pessoa, das pessoas, buscar esse universo sutil, né? E trazer desenvolvimento. É um trabalho lindo que vocês fazem, de inspiração. E eu nunca imaginei que eu fosse ter uma conversa assim com vocês, né? A gente se encontrava lá no restaurante, né? Socialmente, né? E a gente nunca sabe o que está por trás do crachá. Sim, que eu posso falar, acho que pelas três, tá? Acho que foi uma... Ai, olha que lindo! Acho que foi uma live cheia de emoção, Beto, você nos tocou de diferentes maneiras, né? Eu acho que só reforça isso que a gente fala sobre autoconhecimento, essa questão da autoconfiança também como um pilar muito importante, né, para a carreira, para a vida, para tudo, né, como a gente tem que ir enfrentando as coisas, se conhecendo, a gente só tem a ganhar. Muito aprendizado. Realmente muito bom, muito obrigada. Acho que você que agradeço. Eu dormi pensando em tudo isso que você trouxe. Muito bom, muito obrigada. Eu vou mandar uma porção de texto para vocês. A gente pode repostar seus textos, a gente pode encaminhar para todo mundo que assistiu a live, link para todos os seus textos. Será um prazer para a gente poder passar esse conhecimento todo para tanta gente. A live fica gravada nesse mesmo link no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser assistir de novo, porque eu com certeza vou querer assistir, foi muito ensinamento para processar tão rápido. Indicar para as pessoas, que eu acho que teve muita coisa legal aqui nesse bate-papo. A gente agradece o carinho de todo mundo, especialmente do Beto, por se entregar de uma forma tão transparente, né? Se emocionar com a gente, emocionar a gente. Então, Beto, muito obrigada. Obrigado. A última coisa que eu quero dizer para vocês é que eu sou sempre o primeiro ouvinte das coisas que eu falo e que eu escrevo. Principalmente, muitas vezes eu me conecto com alguma parte minha que tem uma clareza maior do que eu tenho consciência. E muitas vezes eu releio o que eu escrevo para sedimentar aquilo que muitas vezes ainda me falta coerência, sabe? Então, quero deixar claro que eu nunca tive nenhuma atitude de ser professor de nada, porque eu sou, na verdade, um estudante esforçado, no máximo. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Que termine logo a quarentena para a gente se encontrar e continuar a conversa. Exatamente. Oba, combinado. Muito bom.